Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, mas juntamente de abrir a tua Bíblia, abra o teu coração, porque Jesus vai falar conosco. O pregador é somente um instrumento, a palavra é do trono de Deus até o nosso coração. Amém, irmãos? E nessa noite Deus quer falar conosco sobre algo muito importante, que é a essência da vida cristã. E qual é a essência, igreja? Uma vida dedicada ao próximo. Diga assim comigo: uma vida dedicada ao próximo. Você que está no culto online, coloque a hashtag dedicado ao próximo. E esse texto, irmãos, nos conta sobre a história, uma parábola de Jesus. Parábola eram histórias que Jesus contava, aonde ele usava situações do dia a dia para trazer um significado espiritual. E essa parábola começa quando um homem, ele procura Jesus. A Bíblia diz que ele era um perito na lei, um homem especialista nas leis religiosas, e ele faz uma pergunta a Jesus. Ele fala assim: Jesus, afinal de contas, o que uma pessoa tem que fazer para entrar nos céus? Jesus responde: homem, espera aí, mas você que é um homem especialista nas leis, se você não sabe o que uma pessoa tem que fazer para entrar no céu, o que vai fazer então? Jesus fala assim: você mesmo responda. E ele fala: olha, lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, está escrito assim, que para uma pessoa entrar no céu, que ela deve amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e amar o próximo como Deus nos ama. Jesus falou: muito bem, você sabe a resposta, é só praticar. Mas Jesus conhecia aquele homem, com certeza conhecia o coração, e Jesus conhece todos nós. Aquele homem então, com certeza já confrontado por essa palavra, ele começa agora meio a se esquivar, ele começa agora a se justificar, porque com certeza ele estava praticando a primeira parte, que era amar a Deus, mas não estava praticando a segunda parte, que é amar ao próximo. Então, numa tentativa de se justificar, numa tentativa de fugir da situação, ele fala assim: sabe o que é, Jesus? Eu não amo o meu próximo, porque eu não sei quem é o meu próximo. Olha, irmãos, que espertão, né? Eu não sei quem é o meu próximo, então eu não sei, por isso que eu não faço nada pelo próximo. Então Jesus falou assim: quer saber, eu vou contar uma historinha para você, e essa história você vai aprender quem é o seu próximo. Vamos ler comigo então a história, a parábola do bom samaritano. Versículo 30, em resposta, então Jesus está respondendo este homem. Disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, teve compaixão, teve amor dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Então Jesus agora encerra a conversa com aquele homem e diz: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo, diga glória a Deus. Jesus conta essa história, irmãos, uma história rica, poderosa, mas existe alguns detalhes dessa história que nós precisamos entender para poder compreender a profundeza, a profundidade e a riqueza dela. Jesus conta a história que um homem está numa estrada, na estrada entre Jericó e Jerusalém. Era uma estrada muito movimentada, ao mesmo tempo também muito perigosa. A Bíblia diz que aquele homem então, ele é assaltado. Alguns homens chegam e não somente roubam o que ele tem, mas espancam aquele homem, mas batem nele. A Bíblia diz que ele fica jogado na estrada e todo mundo olha, praticamente aquele homem já está quase morto. Provavelmente há hemorragia, há sangramentos, há hematomas. E a Bíblia então diz que aqui as pessoas começam a passar e simplesmente ignoram aquele homem. E aí então Jesus começa a mexer com aquele homem, aquele perito na lei que fez a pergunta. E Jesus então apresenta alguns personagens, e a riqueza está em você entender os personagens. O primeiro personagem que Jesus cita aqui, ele fala um sacerdote. O sacerdote não somente vê aquele homem ali estendido no chão, e não somente ignora, mas o texto diz que ele passa por outro lado. Eu espero que você nunca tenha feito isso, né?
Às vezes você está numa rua, viu uma ex-namorada, alguém está devendo dinheiro e passou para o outro lado, hein, turminha? Tomara que você nunca tenha feito isso, né? Mas o homem, ele olha o sacerdote, ele diz que ele vai para o outro lado, vai embora. O pessoal da câmera fica doido comigo hoje. Para nós entendermos, irmãos, presta atenção nisso, sendo rápido e prático, o que seria um sacerdote nos dias de hoje? Bem prático, seria um pastor. Alguém preparado, alguém que teve todo o conhecimento teológico, alguém que por essência se dispõe a dedicar a vida aos outros, a ajudar os outros. Como um sacerdote pode fazer um negócio desse? Veja bem, irmãos, o texto, ele não diz direito, fala que o homem está quase morto, mas não sabemos se talvez ele está consciente ou inconsciente. Vamos imaginar que ele esteja um pouquinho consciente, que talvez ele consiga enxergar. Você imagina ele ali estendido no chão, naquele estado, e ele vê um pastor vindo. Você imagina a expectativa dele? Puxa, esse aí vai me ajudar. Jesus não usou um empresário, passou. Jesus não falou um advogado, um professor. Jesus foi já direto, fosse um pastor. Mas Jesus então agora acrescenta o segundo personagem e diz: e depois um levita. O que seria nos dias de hoje um levita? Seria um dos voluntários dos ministérios, um líder na igreja, alguém que toca na equipe louvor, um diácono, alguém que está envolvido nos ministérios, e essa pessoa também passa, vai para o outro lado e abandona ele. Então Jesus agora introduz um terceiro personagem. Lembre-se que quem fez a pergunta era um perito, um líder religioso, um fariseu, provavelmente. E sabe quem Jesus escolhe, igreja? Justamente um samaritano. Quem eram os samaritanos? Veja bem, gente, os judeus mais tradicionais, e esse homem era um perito na lei, ou seja, ele era um judeu tradicional, eles rejeitavam os samaritanos. Aliás, mais do que isso, eles eram preconceituosos mesmos. Eles consideravam o samaritano um povo inferior. Eles consideravam o samaritano um povo sujo, um povo pecador. Um judeu tradicional nem conversava, nem almoçava. Se ele via um samaritano, ele desviava. E quem Jesus escolhe? Justamente um samaritano. E diz: olha, aqueles que vocês acham os pecadores, aqueles que vocês acham sujos, foi ele. Então a Bíblia diz que aquele homem, ele faz diferente do sacerdote, ele faz diferente do levita, ele vê o homem. Veja bem, ele está numa estrada, ele tem um destino. Com certeza aquele homem tem um compromisso. Com certeza talvez aquele homem tenha uma esposa com a janta esperando. E ele muda a agenda dele, ele reorganiza os seus compromissos. Aliás, deixa eu falar algo que Deus não falou em nenhum outro culto. Uma das provas que a gente tem intimidade com Deus é quando a gente deixa Deus interromper a nossa agenda. Uma das provas que você tem intimidade com Deus é quando Deus interrompe a tua agenda e você permite. Tem gente que fala: Deus, o Senhor é maravilhoso. Se Deus interromper a tua agenda agora, se Deus interromper teus compromissos, se Deus mudar a tua rota, aí é um teste de fidelidade a Deus. Aquele homem com certeza tem um destino, tem um compromisso, ele para tudo, e ele vai socorrer o homem. Ele começa a se preocupar, ele se sensibiliza. A Bíblia diz que ele começa a curar as feridas do homem. Talvez ele pegue um pedaço de roupa, ele arranca a sua própria roupa, perde a própria roupa, começa a limpar, estancar o sangue. A Bíblia diz que ele põe um pouco de vinho, né? O vinho tinha ali o álcool, então era uma forma de higienizar a ferida, evitar infecções. Ele põe o óleo, o azeite, naquele tempo era usado para como hidratar a pele. Talvez tinha áspero, tinha batido alguma coisa, mas ele percebe que aquilo não é o suficiente, ele tem que fazer algo a mais. Não dá para cuidar da distância, não dá para somente olhar o homem ali e cuidar da sua vida. Ele tem que se envolver com aquele homem. Então a Bíblia diz que ele pega aquele homem e coloca no seu animal. Veja bem, ele está numa direção, agora ele vai para outra direção, a sua agenda interrompida. Agora ele vai até uma hospedaria, ele passa a noite na hospedaria. Talvez a reunião de negócio foi perdida, talvez a venda foi desfeita, talvez a esposa está brava com ele porque ele atrasou para o jantar. Alguma coisa deixou de acontecer. Ele passa a noite naquela hospedaria. Então ele pega 2 denários, mais ou menos hoje uns 300, 400 reais, ele paga o homem da hospedaria e fala: ó, amanhã eu volto aqui, cuida dele para mim, e pode fazer o que quiser, que eu vou pagar todas as despesas. Da mesma forma, igreja, todos nós também estamos na estrada da vida. Todos nós estamos em direção a um destino. Todos nós estamos almejando alcançar um sonho, amém? Queremos ter uma conquista profissional,
queremos formar uma família, ter alguém conosco, todos nós estamos em direção a um destino na nossa vida e queremos alcançar algo. Mas muitas vezes, como aquele homem que foi ali assaltado, roubado, espancado, às vezes surgem interrupções na história da nossa vida, situações para as quais nós não estávamos preparados. Às vezes as coisas não saem como a gente planeja, nós organizamos e planejamos tudo e pensamos vai acontecer assim, e de repente surgem imprevistos. E eu sei que tem gente aqui que está cansada, talvez frustrada, porque nunca acontece como planeja, sempre acontece uma coisa errada, bem na hora de dar aquele milagre, chegar aquela coisa, daquela situação romper. Assim como aquele homem sofreu a intervenção daqueles assaltantes e machucaram. Há pessoas aqui que estão machucadas porque alguém que prometeu estar fiel a você, ao seu lado até o dia da morte, não cumpriu aquela promessa, te traiu tua confiança, foi desleal, na tua frente te prometeu algo, na tua frente disse que estava com você, mas pelas costas te criticou. Pessoas que nos ferem, pessoas que machucam, situações que roubam a nossa esperança. Irmãos, e sofrer essas intervenções dói, machuca, amém, igreja? Mas sabe de umas coisas que machuca ainda mais do que a dor do sofrimento, é muitas vezes a dor de ser ignorado no seu sofrimento. A dor de ser ignorado no sofrimento pode ser maior do que a dor do próprio sofrimento, porque sofrer já dói, e sentir que ninguém se preocupa com o seu sofrimento, às vezes dói até mais. Por isso que quando nós fazemos algo por alguém, às vezes aquela ação pode talvez não mudar a história da vida daquela pessoa, naquele momento, pode muitas vezes não tirar ela daquela situação, mas aquele gesto de amor, aquele gesto de atenção, aquele gesto de carinho, pode dar a ela força para ela mudar a situação dela. Quem está dentro, diga amém. Alguns podem às vezes criticar e dizer, mas que adianta dar um alimento, daqui a pouco a pessoa vai estar com fome de novo. Sim, ela vai estar com fome, mas aquilo vai dizer para ela, ei, você não está sozinho nisso. Levar um bolo para alguém que está doente não vai curar a doença do corpo dela, mas vai dizer para ela, olha, tem pessoas aqui que amam você, lute pela sua vida. Aliás, Deus manda dizer, ame você, ame a vida, ame Jesus e lute pela sua vida. Se você não amar Jesus, irmãos, amar a vida, há batalhas que nós não vamos conseguir superar. Enquanto nós estivermos na jornada do nosso caminho, que nós possamos ter essa sensibilidade, porque a vida cristã, irmãos, não é uma linha só vertical, eu e Deus, Deus e eu e Deus, Deus e eu. Quando Jesus morre na cruz, nós olhamos a posição da cruz tem uma linha vertical, sim, eu e Deus e eu, mas também tem uma linha horizontal que me liga ao próximo. Sabe que, irmãos, o que Deus está querendo dizer conosco? Deus tem abençoado a sua vida. Quem tem sido abençoado? Deus tem nos abençoado, liberto, restaurado, nos dado livramento, mas tudo isso não é só para nós, não é para o nosso próprio deleite somente, não é só para a gente ter uma vida confortável, é para que de alguma forma, aquilo que Deus tem colocado em nós, faça a diferença na vida de alguém que está próximo de nós. 2 Coríntios 9 diz que aquele que abençoa, aquele que semeia, aquele que ajuda os outros, Deus dá abundante. Quer fazer um exercício? Imagina que você tem um dinheiro agora, e você vai presentear um desses 3 personagens, o sacerdote, o levita e o samaritano. Para quem que você presentearia? Para o samaritano. Você não daria o dinheiro para o sacerdote nem para o levita, porque você viu o que o samaritano fez. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Mar Morto, lá em Israel. É um mar onde a porcentagem de sal é muito elevada, então não há peixes, não há plantas, morre tudo. E sabe um dos motivos porque o Mar Morto ele é um Mar Morto? Ele recebe águas de 4 rios desembocam no Mar Morto, só que ele não entrega nada, fica tudo com ele. Quem só recebe e não entrega, e não reparte, veja bem, eu estou falando mais do que um dinheiro, eu estou falando repartir atenção, cuidado, oração, preocupação com os outros. Quem não reparte se torna morto igual o Mar Morto. Nessa história, você prestou atenção na expressão que Jesus, o homem, estava o quê? Quase morto. Mas quem eram os verdadeiros quase mortos da história? Não era o homem, não era o samaritano. Os verdadeiros mortos da história eram o sacerdote e o levita, aqueles que podiam fazer uma grande diferença na vida de outra pessoa e não fizeram.
Gente, irmãos, quando Deus nos criou, quantos aqui creem que Deus criou você? Deus já instituiu dentro de nós, Deus já nos programou, e você pode chamar isso de instinto, você pode chamar isso de consciência, você pode escolher o nome que você quiser, o importante é você entender. Deus já programou, irmãos, algumas coisas dentro de nós, e uma delas é se dedicar ao próximo. Eu incentivo você, e Deus nos incentiva nesta noite, porque existe um tipo de alegria que você não vai conseguir em relacionamentos, você não vai conseguir em conquistas profissionais. Existe uma alegria que só vai ser gerada de você quando você faz algo por outra pessoa. É algo que Deus produz dentro de nós. Quando você faz algo por outra pessoa, você está impactando mais do que aquele momento, você está impactando a eternidade. Isso nós chamamos de legado. Herança é o que eu deixo para as pessoas. Um carro, uma casa, mas legado é o que eu deixo dentro das pessoas. Você já parou para imaginar o dia que você chegar no céu e pessoas chegarem até você e disserem: ei, eu estou aqui no céu porque um dia você pensou em mim, um dia você orou por mim, um dia você foi atrás de mim, um dia você deu uma oportunidade para mim, um dia você se preocupou e cuidou de mim. Quando você é usado por Deus, você impacta aquela pessoa, que vai impactar as gerações futuras. Você quer ter uma vida de significado nessa terra, você quer que a sua existência nessa terra seja marcada, você quer que anos depois pessoas lembrem que você viveu neste mundo. Mais do que construir patrimônios, construir empresas, deixe Jesus te usar para construir o propósito dele na vida das pessoas. Quando deixamos Deus nos usar, Deus nos recompensa. Deus recompensa, porque Deus, irmãos, não fica devendo para ninguém. Veja bem, nós não podemos fazer da recompensa o primeiro e o principal motivo, amém, igreja? Não deve ser o primeiro e o principal, mas Deus faz isso. Por quê? Porque aquele que reparte, aquele que se preocupa, ele precisa de recurso para isso. Aquele homem precisava de recurso, ele precisou de um animal, ele abriu mão do seu dinheiro. Sabe, igreja, deixa eu te falar uma coisa. Nesses todos os anos como pastor, lidando com pessoas, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, eu aprendi que Deus não dá tudo para uma pessoa só. Deus não dá tudo para um. Nenhuma pessoa tem todas as bênçãos, vida perfeita, todas as qualidades e virtudes. Mas eu também aprendi que Deus não dá todos os problemas para um. Eu sei que você talvez tenha muitos problemas, e você já está ouvindo essa mensagem: nossa, pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que pensar nos meus problemas. Não, se a gente não vigiar, a gente passa 24 horas do nosso dia pensando só nos nossos problemas. Uma das grandes formas de você ter vitória sobre os seus problemas, está preparado para ouvir isso? Talvez vai doer no teu ouvido. É se preocupar um pouquinho com o problema dos outros. Eu vou repetir: uma das grandes formas de você resolver o seu problema é se preocupar com o problema dos outros. O livro de Jó, capítulo 42, verso 10, diz que Jó estava no pior momento da sua vida, tinha todos os motivos do mundo para dizer: eu já tenho problema suficiente. Mas a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte, Deus mudou. E o mesmo Deus está aqui para mudar a tua sorte, o mesmo Deus está aqui para fazer uma virada nas nossas vidas. Por isso, igreja, vamos fazer como aquele samaritano. Vamos ser sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. Não vamos passar por elas. Olhe mais para elas, pergunte mais sobre elas. Eu quero dar umas dicas aqui muito fáceis, e rápidas e práticas. É muito comum a gente cumprimentar uma pessoa e perguntar: como que você está? Tudo bem? Tudo bem? Mas às vezes a gente quer saber como a pessoa está, irmãos. Então a gente faz isso o quê? Por um protocolo social. É comum: como que você está? Tudo bem? Tudo bem? Mas se você tiver coragem e amor pela pessoa, eu vou dar uma dica facinho de você ajudar e se dedicar ao próximo, e deixar Deus usar você para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Quantos querem fazer a diferença na vida de uma pessoa? Quando você cumprimentar alguém, pergunta assim: como que você está? E a pessoa: ah, tudo bem. Você engata uma frase pequenininha depois. Quando ela fala assim: está tudo bem, olha um pouquinho assim para ela, nos olhos dela, e fala assim: está tudo bem mesmo? E você vai ver que aquele tudo bem que ela falou primeiro foi um tudo bem só por educação, por protocolo. E você vai ver que muitas vezes não está tudo bem. Aquele homem cobriu as feridas. Vamos cobrir a ferida dos outros. Tem gente que é especialista em expor os problemas dos outros. A internet hoje virou o campo dos covardes. Eu falo isso, mas com tranquilidade,
Porque 90% que a pessoa coloca ali escondida atrás daquele computador, na sua casa de pijama, ela não teria coragem de falar nos olhos de uma pessoa. E expõe, e critica. Quem lembra a história de Noé aqui? Você lembra a história de Noé? Noé, quando saiu da arca, ele fez lavinha, ficou bêbado, um filho lá e foi, o pai está todo bêbado, o pai está todo nu, ficou expondo. Pessoas usadas por Deus para fazer a diferença, não fique expondo os problemas. Procura quem é a pessoa que pode resolver o problema, vai direto na pessoa, converse com a pessoa, não fique dizendo, não fique acusando quando encontrar alguém. Aquele homem também carregou o homem, elevou aquele homem ferido. Sabe, igreja, quando a pessoa está fraca, coisas simples se tornam difíceis de se fazer. E muitas vezes a gente não consegue fazer a diferença na vida das pessoas, porque nós somos superficiais, nós ajudamos assim, vai lá, mas quando uma pessoa está fraca, esse simplesmente vai lá, é grande para a pessoa. Um pouco mais de um mês atrás eu fiquei doente, irmãos, e teve dias que coisas simples como sair da cama e até a cozinha para pegar uma comida, eu não conseguia fazer. Se alguém não trouxesse a refeição até a cama, eu não conseguia me alimentar, algo simples, mas eu não estava bem. Às vezes a pessoa não está bem e a gente manda, estou com problema no caminho, vai lá e procura alguém. Nós não devemos fazer isso. O homem não cuidou e falou assim, está aqui um animal, vai lá na hospedaria. Não, o que ele fez? Ele carregou. E há momentos que nós precisamos carregar, conduzir a pessoa, porque ela não tem forças para isso. Esse currículo seu não está bom, procure alguém para arrumar o seu currículo. Não, espera aí, eu vou tentar achar alguém que entende disso. Às vezes um simples ajuste no currículo, uma troca de uma frase, abre uma porta de emprego. Conduz a pessoa até Jesus. E para encerrarmos essa mensagem, ao falarmos de fazer a diferença na vida das pessoas, eu não posso deixar de falar sobre a maior diferença que nós podemos fazer, que é conduzir pessoas até Jesus. Todos nós só estamos aqui porque um dia alguém se dedicou a você, não é mesmo? O cristão, irmãos, não importa se ele tem muitas funções na igreja, tantos ministérios, não importa, nada substitui da gente levar Jesus para outras pessoas. Você quer ver um antidepressivo que vai trazer alegria? Gente, às vezes estou muito desanimado, sabe o que eu falo assim? Deus, põe alguém no meu caminho para eu falar de Jesus. Melhor antidepressivo que existe, irmãos, é falar de Jesus para alguém. Vamos levar Jesus a outras pessoas. Esta é uma igreja que ama as almas, amém, irmãos? Você sabia que o cristão ele tem que ter sempre no mínimo 2, 3 pessoas que são ali o seu alvo? Eu vou usar essa palavra mesmo, né, no bom sentido. Pessoas que ele está se dedicando, eu vou me dedicar a essas pessoas, eu vou me aproximar delas, eu vou orar para Deus preparar uma oportunidade, eu vou falar de Jesus para ela. E pastor, e quando essas 2, 3 pessoas se entregarem a Jesus, eu começo tudo de novo. Até quando, pastor, eu faço isso? Até o dia que Jesus voltar. Nós não podemos deixar, irmãos, passar semanas, passar meses, passar anos sem conduzir uma pessoa a Jesus. E eu quero falar com nós que somos mais tempo convertidos, e a gente se ama, e sabe que a gente tem mania de ficar só entre nós, mas a Bíblia diz que nós temos que ser sal e luz no mundo, nas trevas. E eu procuro, irmãos, às vezes vou cortar o cabelo, vou em um lugar que não é convertido. Às vezes eu começo a abastecer o meu carro no mesmo posto, para criar um vínculo com o frentista, porque não é porque eu sou pastor, faço muitas coisas na igreja, eu estou isento disso. Todos nós aqui podemos fazer a diferença. Vamos levar Jesus a outras pessoas. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Quantos aqui são apaixonados por Jesus? Quantos aqui lembram do dia que Jesus encontrou você? Jesus é a nossa esperança. Você lembra do dia que Jesus te resgatou? Quem aqui estava como aquele homem na beira da estrada, destruído e machucado? Levante a mão, quem pode ser sincero comigo aqui? Jesus te resgatou, não te resgatou? Mas ele foi até lá? Você viu ele fisicamente? Jesus usou um samaritano, uma pessoa com defeitos, da mesma forma que alguém foi usado por Jesus. Jesus está contando que você também possa levar a ele outras pessoas.